Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade no estudo sobre o EAN13 e hoje a gente vai falar sobre dígito verificador. O que seria o dígito verificador? Bom, no geral, o dígito verificador, de acordo com a Wikipédia, também conhecido como algarismo de controle, é um mecanismo de autenticação utilizado para verificar a validade e autenticidade de um valor numérico, evitando dessa forma fraudes ou erro de transmissão e digitação. Ele consiste em um ou mais algarismos, sendo acrescentado do valor original e é calculado a partir de um determinado algoritmo. Alguns exemplos de onde você pode encontrar o dígito verificador em documentos como RG ou CPF, em cartões de créditos, boletos bancários são muito comuns e qualquer código numérico que necessite de maior segurança, ele utiliza o dígito verificador. Mas no AN13, né, como é que consiste esse dígito? Ele é calculado da mesma forma, mas ele é o último dígito do EAN13. É um mecanismo de autenticação, né, para certificar a validade de um certo código numérico, ou seja, do código EAN13. Então, o que seria o dígito verificador do EAN13? Esse último dígito do código de barra que você observa aí na tela, o 2 no caso, desse código, seria o considerado dígito verificador. E aí, como se dá o cálculo do dígito verificador? Segue-se um algoritmo. Que algoritmo seria esse? Bom, é o mesmo algoritmo, ele é pensado da mesma maneira, mas ele pode ser resolvido de diversas formas. Iremos mostrar nesse vídeo duas formas para vocês, que é o primeiro modo. É um modo bem simples de fazer, acredito que a maioria das pessoas vai preferir esse modo. Você vai anotar os 12 primeiros dígitos do código, porque a gente sabe que o EAN13 ele tem 13 dígitos, mas aí você anota os 12 primeiros e enumera esses 12 primeiros números de 1 até 12, como mostra aqui, né? Por exemplo, eu peguei os 12 primeiros, enumerei de 1 a 12 eles. E o que eu faço? O segundo passo, após fazer esse processo, é somar todos os algarismos das posições ímpares. Você soma, por exemplo, aqui, né, na posição ímpar, ou seja, o 6, o 3, o 4, o outro 4, o 9, o 0, perdão, o 1. E ao somar esses números, você vai obter um resultado, né? O terceiro passo é você pegar os algarismos das posições pares e multiplicar eles por 3 e somar esses produtos, como mostra aqui. Após feito esses 3 passos, você vai somar o resultado do item 2 com o item 3. 28 mais 87, que dá igual a 105. E após fazer isso, você vai encontrar um múltiplo de 10 que esteja mais próximo de 105. Tipo, você arredonda, é como se você estivesse arredondando para cima para encontrar um múltiplo de 10. E aí a gente percebe que o 110 é o primeiro múltiplo de 10 que você encontra depois do 105. Então, fazendo o valor do item 5 menos o valor encontrado no item 4, eu tenho 110 menos 5, que é igual a 5. Logo, o dígito verificador desse código de barra é o número 5. A outra forma de fazer esse processo, esse cálculo de encontrar o dígito verificador, ou seja, o A13 aqui, é utilizando a aritmética modular, que é o objetivo desse vídeo. Mostrar para vocês que podemos usar a aritmética modular para calcular o dígito verificador do AN13. Então,
O processo é praticamente o mesmo, o algoritmo, na verdade, é praticamente o mesmo, mas a gente vai perceber que durante essa resolução vai mudar algumas coisinhas, por exemplo, na estrutura. Então, vamos lá. O primeiro passo, você vai multiplicar o código por 1 ou por 3 alternadamente. Multiplicar os algoritmos, no caso. Depois você vai somar os produtos obtidos e verificar se a soma obtida é múltiplo de 10. Por exemplo, aqui a gente está envolvendo os dois primeiros passos, né? A gente está pegando o primeiro código, o primeiro algarismo, multiplicando por 1, pegando o segundo, multiplicando por 3, o terceiro por 1, o quarto por 3 e assim por diante, consequentemente. E aí a gente soma o produto, esses produtos, né? E a gente obtém 105 como resposta. A gente vai para o passo 3, que é verificar se essa soma obtida é múltiplo de 10. Então, para encontrar o dígito verificador nesse caso, é como se a gente somasse 105 mais esse dígito verificador aqui que a gente tenta descobrir, e isso tem que ser congruente a zero no modo de 10, ou seja, quando eu fizer essa soma aqui e dividir por 10, o resto tem que ser zero. Para encontrar o dígito verificador, podemos fazer de duas formas. A primeira é pensar o primeiro múltiplo de 10 e calcular quanto falta de 105 até chegar nele. Então, nesse caso aqui, a gente tem o 110, que é múltiplo de 10, não é isso? Então, 110 ele é igual a quê? Ele é igual a 105 mais 5. E se eu pegar 105 mais 5, que dá 110, e dividir por 10, esse resto aqui vai ser zero. Então, essa condição é atendida. Então, logo a gente descobre que 5 é o dígito verificador. Outra forma de fazer para encontrar o primeiro múltiplo é utilizar o algoritmo da divisão para reescrever o número que a gente obteve na soma. Que no caso a gente obteve 105, então o que ocorre? Quando eu reescrevo 105 usando o algoritmo da divisão, que no caso eu estou pegando o 105 e dividindo por 10, eu vou ter como resto 5. Eu vou ter 10 vezes 10, que é 100, mais 5. Então, eu vou poder reescrever ele dessa forma. Então, o que eu faço? O que eu faço? Eu tenho que 105 mais o A13 é congruente a zero no modo 10. E eu quero descobrir quem é esse meu A13 aqui. Então, eu reescrevo 105, né? Como a gente viu, como o algoritmo da divisão aqui. A gente pode reescrever como 10 vezes 10 mais 5. Então, se eu tenho 10 vezes 10, eu tenho 100 aqui. Então, quando eu divido esse 100 por 10, eu tenho 0. Então, é como se eu tivesse 0 mais 5 mais A13 aqui. Então, eu só considero a parte, excluo 0, né? E aí, eu tenho 5 mais A13, certo? Ou seja, eu considero apenas o resto aqui. Da divisão de 105 por 10. Que nesse caso coincidiu, né? E aí, o que eu faço? Eu pego 5 mais A13 congruente a 0 no modo 10. Qual número que eu somar com 5 vai dar 10? No caso é 5. Então, se eu somar 5 com 5 dá 10. E se eu dividir 10 por 10, o resto é 0. Logo, o dígito verificador aqui é 5. Isso. É algo bem simples calcular o dígito verificador. Você tem duas maneiras. Tem várias, na verdade. Mas seguindo o mesmo algoritmo, você tem várias maneiras. Mas trouxemos duas aqui. Uma delas é a mais importante para esse vídeo, no caso, né? É utilizando a aritmética modular. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, pessoal, pela atenção. E é isso.